Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre individualidade, tá? E para falar sobre isso, eu gostaria de lembrar vocês da história dos três porquinhos. Então, na história dos três porquinhos, todo mundo já conhece, a mãe deles dá para cada um dos filhos, né? São os três porquinhos, uma quantidade em dinheiro, como se fosse uma herança, certo? E aí cada um dos porquinhos vai seguir a sua vida, né? Vai viver a sua vida. Um porquinho, ele decide construir uma casa de palha, que não é muito estruturada, qualquer vento pode derrubar, mas ele decide fazer isso com aquele dinheiro que a mãe deu para ele. O segundo porquinho constrói uma casa de madeira, que também não é lá tão estruturada, mas ele decide construir aquela casa. E o terceiro porquinho decide construir a casa de tijolos, certo? Se a gente pensar que a mãe deu a herança, vamos pensar que essa herança não é uma coisa em dinheiro. Vamos pensar que a herança é tudo aquilo que a mãe ensinou para os filhos. Todos os princípios, o caráter, a base, a estrutura de todo ser humano. Ela ensinou igual para os três. Ela tem os três porquinhos, os três filhos, e ela ensinou tudo isso igual para os três. A partir do momento que eles foram viver a vida deles, cada um andar com as suas próprias pernas, eles utilizaram aquilo que eles julgaram necessário para aquele momento, certo? Então, quando você vê o lobo, vamos colocar o lobo aí não como lobo, mas como as adversidades da vida. Então você vê que o primeiro porquinho que construiu aquela casa de palha, quando o lobo vem, a casa cai, né? Por quê? As adversidades da vida são maiores do que aquela estrutura que ele construiu. Apesar de ter tido a educação igual aos irmãos, ele pensou de uma forma diferente, né? Então, não é culpa da mãe. A mãe deu estrutura para os três filhos. Só que cada um tem a sua individualidade. A partir de um certo momento, nossos filhos começam a fazer as escolhas deles. Quando o nosso filho é pequeno, a gente escolhe a roupa que ele vai vestir, a gente faz o horário dele, a rotina dele, né? A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente que cuida, que mostra o caminho, né? Que programa o dia daquela criança, que mostra através de exemplos, não só de fala, tá? Mas através dos exemplos, como o seu filho deve agir, né? Então, o pai e a mãe ensinam os princípios, o caráter, dá a estrutura para a vida. A partir de um certo momento, você vai perceber que o seu filho, ele já vai escolher a roupa que vai usar, ele já vai gostar mais de um estilo de música do que de outro, ele já vai gostar mais de um tipo de comida do que de outro, ele já vai ter as amizades dele, então ele vai fazer as escolhas dele. Então, aquilo que você sempre ensinou para ele vai estar com ele, mas as escolhas serão dele. A individualidade começa a aparecer mais, porque a individualidade a gente tem desde sempre, mas começa a aparecer, né, com maior frequência a partir de uma certa idade, né, que as crianças começam já a ter as suas próprias escolhas. Então, dentro dessa história dos três porquinhos, você vê que cada um lida de uma forma, cada um tem o seu jeito, né? E o mais velho lá, o que constrói a casa de tijolos, consegue, né, acolher os irmãos, né? E ainda consegue passar pela adversidade que é o lobo. Então, ensina muito pra gente sobre a diversidade. Ensina muito que os filhos não são iguais. Apesar da mãe e do pai terem a mesma educação com cada um dos filhos, cada um vai ser diferente, né? Cada um vai ter as suas escolhas, o seu jeitinho, né? Então, a importância de respeitar a individualidade, mas de sempre estar ali, né, com um respaldo. Quando o filho errar, ir até ele, conversar, dizer que você está ali, né? Dar conselhos, conversar, respeitando a individualidade, porque é errando que se aprende, né? E nós, seres humanos, estamos aqui para aprender e a gente aprende muito também com os erros. Então, vamos usar essas teorias todas para nos ajudar na criação dos nossos filhos, para respeitar cada um do jeitinho que é e auxiliar
eles nessa caminhada que é a vida. Um grande beijo. Tchau.